Olá pessoal, estamos aqui novamente, hoje o 5º podcast. Hoje nós iremos aprender sobre a caracterização da seita. Nós vamos aprender o método mais eficiente para se identificar uma seita. Nós vamos ver as regrinhas da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão para a gente identificar uma seita. Esses são os 4 caminhos mais eficientes para nós identificarmos uma seita. As seitas conhecem as operações matemáticas, mas elas nunca atingem um resultado satisfatório. Olha que interessante. Então, para a gente começar, nós iremos ver o caminho da adição. O que é o caminho da adição para a gente identificar uma seita? O grupo ele adiciona algo à Bíblia. A sua fonte de autoridade não leva em consideração somente as Sagradas Escrituras. Os exemplos de grupos que não levam em consideração somente a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Os Adventistas do Sétimo Dia. Os Adventistas eles acreditam que os escritos da Ellen White são tão inspirados quanto os livros da Bíblia. Eles declaram o seguinte, é a confissão deles, eu vou ler da forma que eles creem. Cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação e autoridade especial para os Adventistas do Sétimo Dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos ensinos encontrados nas Sagradas Escrituras. Isso que eu li está na Revista Adventista de fevereiro de 1984, na página 37. Essa alegação é muito comprometedora, porque diversas profecias da Ellen White não se cumpriram. Isso põe em dúvida a alegação de inspiração da sua fonte. O outro exemplo agora, Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová elas creem que somente com a mediação do corpo governante, que é a diretoria das Testemunhas de Jeová, que geralmente é formada por 9 a 14 pessoas lá nos Estados Unidos, a Bíblia ela será entendida. Então eles declaram o seguinte, vou ler da forma que está aqui no escrito deles. Meramente ter a palavra de Deus e lê-la não basta para adquirir o conhecimento exato que coloca a pessoa no caminho da vida. Isso daqui está na revista A Sentinela, setembro de 1991, na página 19. E continua o seguinte, não para por aí não. A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leiamos a Bíblia. Isso daqui está na A Sentinela também, setembro de 1991, na página 27. O próximo exemplo, os Mormons. Os Mormons, eles seguem a mesma linha. Eles dizem que eles creem na Bíblia, desde que a sua tradução seja correta. Acham que o livro de Mormon é mais perfeito do que a Bíblia. Outros livros também são considerados inspirados, segundo o mormonismo. E a Bíblia é também usada por eles apenas como um livro de referência. Eles citam as variantes textuais dos manuscritos como argumento para sustentar que a Bíblia não é fidedigna. Eles ignoram que a pesquisa bíblica tem demonstrado a fidedignidade da palavra de Deus. Porém, pessoal, a Bíblia ela diz que lá em 2 Timóteo 3, versículo 15, o apóstolo fala o seguinte: ele diz que as Sagradas Escrituras tornam o homem sábio para a salvação pela fé em Jesus. Logo, somente lendo a Bíblia
a pessoa ela encontrará a fórmula da vida eterna: crer em Jesus. A Bíblia ela relata a história do homem desde a antiguidade. Mostra como ele caiu no lamaçal do pecado. Não obstante, declara que Deus não abandonou o homem, mas que enviou seu Filho unigênito para salvá-lo. Assim, ao ler a Bíblia, o homem tomará o conhecimento de que sem Jesus não há salvação. Não procurará a salvação em Buda, Maomé, Krishna ou em algum outro, nem mesmo numa organização religiosa. Isso porque a Bíblia é absoluta e verdadeira ao enfatizar que a salvação do homem vem exclusivamente por meio de Jesus, como a gente pode conferir em João, capítulo 1, versículo 45. Então, pessoal, nessa aula de hoje nós aprendemos o caminho da adição, de como nós usamos o caminho da adição para identificar uma seita. Na próxima aula nós vamos aprender o caminho da subtração. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e fiquem na paz. Um forte abraço. Tchau!